Olá, oitavo ano, tudo certo por aí? Espero que estejam todos bem. Olha, na última aula que eu passei para vocês um vídeo, eu pedi algumas atividades e nesse vídeo eu vou corrigir, tá bom? Comentando com vocês as resoluções. E aí eu peço que vocês então abram a nossa apostila na página 55. Vamos lá? Então, a primeira parte que eu pedi para vocês era que pensassem aí sobre que nós estamos entrando, né, na arte poética, no mundo da poesia. E o exercício 1 pedia para que você indicasse 5 palavras cujos significados agradam especialmente ao grupo. Então, isso é muito particular, isso aí é pessoal, tá? Já que vocês não estão fazendo em grupo, porque isso não é possível agora, então, quais palavras que agradam a você? Pelo significado. Então, pode ser, por exemplo, na minha opinião, a palavra amor, a palavra alegria, a palavra paz, a palavra tranquilidade, a palavra beleza, a palavra Deus, enfim, na minha opinião, essas palavras são especiais por conta dos significados delas, tá? Você pode ter escolhido outras, não tem problema nenhum quanto a isso. Daí no número 2, muitos escolhem nomes próprios e tal, dos filhos, animais, sem se preocuparem com o significado, mas apenas porque gostam do som, né? E aí era para você indicar 5 palavras cujos sons agradam especialmente ao grupo. Então, na verdade, palavras que agradem a você, os sons agradem a você. Então, por exemplo, eu gosto da palavra flor, eu gosto da palavra cristal, eu gosto da palavra... qual mais palavra que eu gosto? Deixa eu ver. Poesia. Eu gosto da palavra Maria Eduarda. Gosto do som da palavra nuvem. Gosto do som da palavra egípcio. Gosto. E aí, enfim, cada um vai gostar de um tipo de som, tá? 3. Vocês já observaram a escrita das palavras? Já avaliaram a forma de uma palavra escrita interessante, bonita, sugestiva, como um desenho? Pois se nunca fizeram, estão convidados a iniciar. Então, escrevam diferentes palavras em um pedaço de papel e indiquem pelo menos 3 que se sobressaiam pela forma. A forma chama a sua atenção. Por exemplo, tem uma palavra que chama muito a minha atenção, que eu adoro a escrita dela, a forma dela, que é a palavra exceção. Exceção eu gosto particularmente, não sei porquê, tá? Mas eu gosto. Outra palavra que eu gosto muito é a palavra entardecer, o som dela, gosto. Enfim, vocês têm que achar palavras que indiquem, assim, que a forma chama a sua atenção, a forma dela te atrai, tá? O 4, observem as 2 palavras seguintes, a primeira está contida na segunda, né? Então, canto está dentro de encanto. E completem a sequência com mais 2 palavras que rimem e contenham a primeira. Esse daí eu vou querer que vocês postem para mim no grupo, tá bom? E aí a gente vai vendo o que os colegas colocaram, o que vocês colocaram. Vai ficar uma atividade gostosa para fazer, pra gente comparar. Depois, descubram o som que se repete em todas as palavras. Completem a sequência com mais 2 palavras que apresentem esse som que se repete, ó. Chiado, chuva, chove, tá? Qual é o som que se repete? O CH. Então, poderia ser, por exemplo, chuveiro, chuvisco, né? Poderia, não sei quem mais colocou alguma coisa, podemos, né, pensar. Amanhã não, no vídeo, no grupo a gente discute isso. 6. Examinem as 3 palavras seguintes. Arre, arrelia, arrepia.
Observe as sílabas que se repetem e sua posição nas 3 palavras. Ó, arrelia, arrepia. Escrevam pelo menos mais uma palavra para completar a sequência, repetindo as sílabas na mesma posição em que aparecem nos demais vocábulos. A nova palavra deve rimar com as 2 anteriores. Então, vamos ver o que é que vocês aprontaram nesse, hein? Amanhã, não sei por que eu tô com amanhã na cabeça. Então, a gente logo vai discutir isso daí também no nosso grupo. Aí, a sequência que corresponde a café com pão. Café com pão. Seria a letra A. Fraco, forte. Fraco, forte. Certo? Criem frases que correspondam às sequências. Eu criei as minhas. Você vai criar a sua. Já deve ter criado e nós vamos ver também. Eu vou pedir para vocês colocarem. E depois o desafio do grupo é escolher um produto ou um tema de campanha educativa e criar uma frase rimada que poderia ser usada nas peças da campanha. Então, aí depende da campanha que você escolheu. Que nem aí tem o exemplo da propaganda do Doril, né? Tomou o Doril, a dor sumiu. Melhoral é melhor e não faz mal. Tem uma outra que é da... Pera aí que eu vou lembrar. Ó, lembrei uma aqui que é até uma musiquinha. Loja 100 é a estação da compra, loja 100, a qualidade conta, loja 100, felicidade conta também, ainda bem que tem loja 100. Gostaram dessa, né? Agora, nós vamos para a página 57, que vai falar de sons e significados, e tem aí um poema do Manuel de Barros, que eu amo de paixão, que é o menino que carregava a água na peneira, tá? Então, vocês deem uma lida novamente e vamos para as questões. Ó, 1.1. O narrador faz parte do texto? Em caso afirmativo, em que versos faz referência a si mesmo? O narrador, ele faz parte do texto, porque ele coloca o verbo, por exemplo, em primeira pessoa. Olha o que ele fala. Tenho um livro sobre águas e meninos. Gostei mais de um menino que carregava água na peneira. Gostei, ele coloca os verbos na primeira pessoa, não é? Então, isso mostra que ele participa da história. Ele faz parte do texto, tá? E aí, faz referência a si mesmo nos 2 primeiros versos. Você pode também colocar, ou pode ter colocado já, né? Que os verbos estão conjugados na primeira pessoa, que faz referência a eu, né? Isso indica que ele participa da história. 1.2. Existem ações de ordem prática, ou seja, que têm uma utilidade perceptível. Outras não têm utilidade perceptível, mas valem por si mesmas porque praticá-las nos dá prazer, alegria, nos desperta sensações novas. Quais das ações mencionadas pela mãe não têm utilidade de ordem prática, mas valem por si mesmas? Gente, primeira ação que aparece dessas aí, que não tem utilidade prática, é carregar água na peneira. Quem é que em sã consciência vai carregar água na peneira, gente? Se vai derrubando toda a água, né? Outro, roubar um vento e sair correndo com ele para mostrar aos irmãos. Se o vento é invisível, como que eu vou roubá-lo? E pior, como que eu vou mostrar para os irmãos, né? Catar espinhos na água. Catar espinhos na água? Meu Deus, primeiro que na água não tem espinho. E criar peixes no bolso, muito menos, os coitados não sobrevivem, né? Então, a gente fala assim que são despropósitos, não é verdade? Mas isso é poesia, é não ter utilidade, é não ter um sentido objetivo, mas um sentido realmente de originalidade, criatividade, né? Depois 1.3. O que você entende por fazer peraltagens com palavras? Gente, uma criança peralta é uma criança arteira, né? Uma criança que faz arte, que brinca demais, que faz brincadeiras. E o que são peraltagens com as palavras? Ele brincava, ele gostava de brincar com as palavras,
dispor das palavras para criar aquilo que ordena a imaginação, não segundo a lógica, porque não tem lógica essas coisas que o menino gostava de fazer, mas ele faz realmente esses despropósitos, porque isso é poesia. Não é para entender, não é para ser objetivo mesmo, é poesia, é arte, tá? É a imaginação que vale, a criatividade. 1.4. A poesia é ficção, é fruto da imaginação do poeta. Mencione partes do poema que ilustram aquilo que o poeta pode criar, independentemente de corresponder ou não à realidade. Então, falando que ele pode criar, escrevendo, né? Eu até grifei no meu para vocês, ó, na página 57. Olha aqui que fala: no escrever, o menino viu que era capaz de ser noviça, monge ou mendigo ao mesmo tempo, o que ele quisesse, porque é na escrita, é ficção. Ele podia viajar com as palavras, ele podia criar o que ele quisesse, ó. Foi capaz de interromper o voo de um pássaro botando ponto no final da frase. Foi capaz de modificar a tarde botando uma chuva nela. O menino fazia prodígios. Até fez uma pedra dar flor. Por quê? Porque a poesia, ela vem da imaginação, ela vem da criação artística. Ele podia fazer o que ele quisesse, né? É a imaginação dele que vale. Daí, a 1.5 diz: a mãe reparou que o menino gostava mais do vazio do que do cheio. Falava que vazios são maiores e até infinitos. Por que os vazios seriam maiores do que o cheio? Com que o poeta enche o vazio? Gente, porque no vazio não tem nada pronto, eu posso colocar o que eu quiser. No caso do menino, ele poderia colocar tudo o que ele desejasse e imaginasse. E com que o poeta enche o vazio? Enche com as coisas da sua imaginação. Tudo que ele quiser colocar lá dentro do vazio, ele pode, porque lá é o espaço dele. E quando ele não está cheio, é melhor ainda. O vazio tem espaço para tudo que ele quiser imaginar, tá bom? 1.6. A mãe reparava o menino com ternura. A mãe falou: meu filho, você vai ser poeta. Você vai carregar água na peneira a vida toda. Carregar água na peneira é uma expressão popular usada em regiões rurais, que significa fazer algo muito difícil. Pensa pra você, por que é algo muito difícil? Porque se você for carregar água na peneira, você vai mais perder água do que conseguir carregá-la. A mãe comparou carregar água na peneira a outras ações, como se analisou na resposta à questão 1.2, e a ser poeta. Qual a visão sobre poesia expressa no poema? Gente, segundo a visão que a mãe tem, que o menino tem, enfim, a visão vista nesse poema todo, né, é que a poesia, ela não tem utilidade prática, ela não tem um objetivo específico, não. A poesia serve para despertar emoções, sentimentos, sensações, podem ser originais, podem ser de qualquer espécie, não importa. Eu tenho liberdade dentro dessa poesia. Eu tenho liberdade porque é a minha criatividade, é a criatividade de quem está fazendo, de quem está escrevendo um poema. E não é uma produção fácil. Mesmo que carregar água na peneira, a gente tem que pensar muito. Tem que ter criatividade para poder fazer isso. Não é básico, né? Não é algo objetivo e lógico, não. Mas é algo que mexe com a minha mente, com a criatividade, com a originalidade e com as minhas ideias, tá? É pura arte. E aí, eu não pedi ainda a questão da página 60 e também não pedi mais tarefas, tá? Então, no próximo vídeo, eu vou gravar para vocês sobre o resto aí da matéria de poesia. A gente vai falar sobre metalinguagem, sobre versos livres e a gente vai também agora começar a estudar um soneto do Vinícius de Moraes, tá bom? Então, um beijo, um abraço, fiquem com Deus, se cuidem, se protejam, para que não corram riscos, tá bom, amados? Estamos com saudades, mas devemos permanecer assim por um tempinho ainda.
tá? Para nos proteger. Então, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.